Olá! O assunto do vídeo de hoje é bebê chiador. Há algumas semanas eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre doenças respiratórias e aí eu falei, eu citei sobre um problema que se chama bebê chiador. E aí eu fiquei de explicar um pouquinho melhor essa questão, este problema, e hoje então o vídeo está aqui para isso, para eu explicar para vocês o que é esse tal desse bebê chiador. Mas antes quero fazer um pedido. Gosta do canal? Curte as minhas dicas? Então faz o seguinte, deixa um like aqui ou comente, tô curtindo, eu adoro, tô sempre aqui, amo seus vídeos, o que você quiser comentar. E por que eu tô pedindo isso? Porque quanto mais você interage com o canal, quanto mais você curte, compartilha, comenta, mais o YouTube entende que você gosta dos meus conteúdos e mais ele vai te mostrar os meus conteúdos. Assim você não perde nada. E também o YouTube vai entender que meu conteúdo é legal e vai mostrar para outras famílias. E assim eu consigo ajudar mais pessoas. Então vambora, me ajuda aí para eu poder ajudar outras pessoas também. Bom, em primeiro lugar, afinal, o que é o bebê chiador, ou também conhecido como lactante sibilante? Primeiro, eu preciso explicar o seguinte para vocês. Bom, o bebê chiador é um bebê que chia, O peito dele, a respiração dele, quando ele respira, chia. Preciso explicar antes uma outra coisa. Para o bebê se tornar um bebê chiador, que é esse bebê que tem um chiado no peito, Ele tem episódios de chiado no peito, antes ele tem que ter tido pelo menos um episódio de bronquiolite na vida. Então, bronquiolite é um problema que eu já falei num outro vídeo aqui, que é o vídeo das doenças de inverno. Clique para assistir para você entender o que é bronquiolite. Muitos bebês têm bronquiolite, passam por um episódio de bronquiolite e nunca mais apresentam chiado. Entretanto, outros, seja 40% dos bebês que têm episódios de bronquiolite, são bebês que demoram muito tempo para resolver esse problema do chiado. Então, ele teve a bronquiolite, ficou chiando o peito, O chiado no peito é aquela respiração que faz um ronquinho por dentro. Não é aquela tosse com catarro, é um chiado mesmo quando o bebê respira. Então, 40% dos bebês que teve bronquiolite, eles tendem a ou demorar muito tempo para passar esse chiado, eles ficam 1 mês, 2 meses depois do episódio, com o chiado, ou então eles voltam a ter episódios deste chiado durante principalmente o primeiro ano de vida. Então o bebê chiador é esse bebê que teve um episódio de bronquiolite e ou por 2 motivos ele se tornou chiador, ou porque demorou muito tempo para o chiado passar, ou porque ele voltou a ter episódios de chiado. Então muitas vezes ele não precisa nem ter uma bronquiolite para voltar a chiar. Ele tem simplesmente um probleminha respiratório, um resfriado e o chiado volta. Então, só para vocês terem uma ideia mais aproximada, se pelo menos durante 30 dias seguidos o bebê tiver esse chiado no peito, ou se pelo menos ele tiver aí no prazo de 1 ano 13 episódios de chiado diferentes, ele já pode ser considerado um bebê chiador. Bom, o que pode desencadear aí esses chiados? Como eu já falei, o primeiro desencadeador desses chiados é a bronquiolite. Mas depois disso, outros episódios, outras situações podem desencadear o chiado. Não precisa necessariamente ser a bronquiolite. Então, quadros virais, de virose, de resfriado, ou então situações onde a criança é exposta a algum tipo de alergênio, também vai fazer com que ela desenvolva o chiado. E como identificar que o bebê está chiando? Bem importante essa pergunta. Por quê? Porque não necessariamente todo barulho que você escutar, o pulmão do seu bebê fazendo, ele é um chiado. Quando é um barulho seco, tendência é que seja um chiado. Quando é aquele barulho mais de secreção, de que tá com o pulmão carregado, não é aquele barulho seco de um... Quando o bebê respira, sabe que ele respira e faz um... Mais ou menos esse barulho, e isso aqui também tende a entrar quando ele respira. Quando for isso, que você escuta esse barulhinho, esse ronquinho seco, e isso aqui tá entrando, e o pulmão dele também, o peito dele sobe para respirar, a tendência maior é que seja realmente um chiado. Quando é aquele barulho que você percebe que tem uma secreção, aí não é chiado. Só que às vezes você pode não estar ouvindo barulho nenhum, no seu bebê e ele estar chiando, ele estar com episódio, de chiado. Quem identifica isso? O médico. Por isso, só mesmo um médico, utilizando os aparelhos, o conhecimento dele, todo o estudo dele, que consegue dar um veredito e dizer se realmente é um chiado ou não é um chiado, para identificar se é uma crise ou não. Então, por isso que é tão importante sempre você buscar conhecimento e a ajuda de um pediatra.
E há algum fator, né, que ajuda com que a criança tenha mais essas crises de chiado? Na verdade, sim, né? Então, crianças que nasceram prematuras, crianças que são expostas ao cigarro, crianças que têm, né, histórico de asmáticos na família, ou crianças que frequentam a escola muito cedo, que têm contato, né, com viroses, são crianças que tendem a ter mais episódios de chiado. Aqui em casa, inclusive, o Caê foi um bebê chiador, né? Ele teve um episódio de bronquiolite com 3 meses e meio. Ele levou quase 60 dias para sair da primeira crise de chiado dele. Ele chiou por quase 60 dias, mesmo a gente fazendo fisioterapia respiratória diariamente com ele. E ele é filho, né, de uma mãe asmática, então ele foi um bebê chiador até um ano e pouquinho. E tem diferença entre bebê chiador e bebê asmático? Sim, gente, um bebê chiador é diferente de uma criança asmática. E não necessariamente, né, uma criança que é chiadora, ela vai virar uma criança asmática. Então, muitas vezes a preocupação dos pais é: nossa, eu tenho um filho que é um bebê chiador, ele já foi diagnosticado como um bebê chiador, ele vai ser asmático. Ai, meu Deus. Não necessariamente. A criança, ela pode ser um bebê chiador e depois não apresentar mais sintomas e não evoluir para asma. Então, o seguinte, os sintomas dos dois problemas é muito parecido. É tosse, é cansaço, é esse chiado no peito, né? É esse mal-estar que essa situação causa, é muito parecida. Tanto o bebê chiador tem, quanto a criança asmática tem. O que muda? O que muda é que o chiado é por um período da vida, não é algo que a criança vai desenvolver para o resto da vida. Outra coisa, até 2 anos de idade é impossível fazer um diagnóstico de asma em bebês. Então, por isso que eles são chamados de bebês chiadores. Até 2 anos, se apresentar episódios de chiado, ele é um bebê chiador. Até os 6 anos, ele ainda pode ser um bebê chiador, ou já pode ficar um pouco mais claro que seja asmático. Só o médico realmente vai poder dizer. Mas para realmente poder dizer com total certeza, tem que esperar a criança atingir 6 anos de idade. Se após os 6 anos de idade continuar apresentando, né, esses episódios de chiados com certa frequência, aí sim pode-se dizer que é uma criança asmática. Se não, até lá, ele é considerado um chiador. E tem também outras crianças que elas têm na verdade uma chance maior de serem asmáticas. São aquelas crianças que apresentam outros tipos de alergia, como rinite ou dermatite atópica. E também são aquelas crianças que do nada elas têm episódios, né, de chiar. Então não necessariamente ela foi exposta a algum fator alergênico ou ela teve um resfriado. Do nada ela começa a chiar. Então essas crianças sim, elas têm uma tendência maior a depois desenvolverem a asma. Antes dos 6 anos de idade não dá para ter certeza, mas esses indícios eles já dão uma prova um pouquinho maior. E também aquelas crianças que têm um dos pais com asma, tá? Eles têm uma tendência maior, sim, também a se tornarem asmáticos. Ou seja, aqui em casa a gente está observando os nossos filhotes porque os dois eles se enquadram em vários, né, desses detalhes aqui, né, dessas características que eu coloquei, como pais asmáticos, dermatite atópica. Então a gente fica de olho um pouquinho maior para identificar se os meninos vão ser ou não asmáticos. E qual que é o tratamento aí do bebê chiador? Bom, se for uma crise simples, nada muito grave, o pediatra vai simplesmente fazer o acompanhamento, né, com alguma medicação simples e vai observar. Se o bebê tende a ter episódios mais frequentes e mais fortes, o pediatra provavelmente vai fazer um tratamento preventivo para que ele não venha a desencadear o problema e cabe também aos pais observar, né, o que é que desencadeia o chiado e evitar essas situações, né, evitar que a criança seja exposta a situações que desencadeia o chiado. E numa situação mais, né, complicada, então a alternativa é a internação mesmo. E por quê? Porque nesse problema da respiração, do chiado, a respiração da criança pode ficar tão prejudicada que ela chega a ter um problema na oxigenação, né? O nível de oxigenação do sangue ele cai e aí é importante a criança ser tratada para que não caia tanto a ponto de causar algum dano no organismo dela. Bom, gente, espero que tenham gostado e que o vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas. Esses vídeos aqui do canal, eles não substituem de forma alguma, né, o contato, a consulta a um médico, a um profissional da área da saúde. Só ele realmente poderá te atender com certeza absoluta. Então eu sempre deixo essa dica. Viu a informação aqui, ficou informado, ficou por dentro, mas converse também com o seu médico, tá bem? Quem curte o canal, aproveita, deixa aqui um like, compartilha o vídeo. Beijo, até a próxima.